não esquecer, né? Semana passada a gente deu aquela aula sobre arte, né? Passei lá o material para vocês no grupo, então mesmo quem faltou ter acesso lá ao material, e eu postei a aula no YouTube para quem eventualmente perdeu a nossa aula anterior. E eu repito, pessoal, é muito importante, porque eventualmente cai questões de sociologia, de linguagens, e que trabalha a arte. Em 2018 foram 5 questões de artes no Enem. Então, se você for fazer uma analogia, dá o equivalente à prova de língua estrangeira, que são 5 questões. Né? Então, não deixem totalmente de lado. Não vá perder também o resto, mas tire um dia ali, pelo menos uma vez por mês, para dar uma olhada em alguns assuntos. Né? Como eu falei para vocês, a ideia é que a gente vá estudando esses assuntos ao longo do ano, os que são mais recorrentes no Enem, tá bom? Mas vamos voltar para a história, certo? E aí, o livro de vocês, ele divide um pouquinho diferente do que eu costumo trabalhar, tá? Ele divide ali em primeiro reinado e já período regencial. Vocês viram, e aí a gente lembra disso, nós falamos de período joanino e primeiro reinado. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar mais assim, porque eu acho que a gente consegue ver com mais detalhes, com mais cautela, cada um desses assuntos. Então, hoje, a gente vai ver o período regencial brasileiro, tá? Que vai da abdicação de Dom Pedro I até Dom Pedro II assumir o trono do Brasil em 1840. Tá? Então, é ali entre Pedão e Pedinho que a gente vai estudar hoje. Deixa eu só dividir a tela aqui. Bom, então, primeira coisa que vale observar é que é um período extremamente instável. Tá? Então, nós vamos ver uma série de revoltas no Brasil durante o período imperial, durante o período regencial, de conflitos internos, tá? Durante o segundo reinado a gente vai ter muito mais conflitos externos, mas aqui durante o período regencial são guerras civis, são conflitos aqui dentro do próprio Brasil. Então a gente vai ver o que motivou, o que acontece durante o período regencial que acaba desenrolando e desenvolvendo esse tipo de ação, esse tipo de acontecimento, tá bom? Então aqui é um trecho da Constituição de 1824. Só para quem tem curiosidade, tá? Se você for buscar na internet, no site do Senado, tem todas as constituições brasileiras. Se você quiser olhar elas um a um, você pode observar. E aí é um trecho transcrito dessa Constituição, que fala justamente da regência da menoridade ou impedimento do imperador, que no caso, o que estava estabelecido aqui é que ele não poderia assumir o trono brasileiro, já que ele só tinha 5 anos de idade. E aí o que dizia a Constituição de 1824? O imperador é menor de idade, é menor até a idade de 18 anos completos. Tá? Então, primeiro ponto aí, Dom Pedro II, ele é imperador, certo? Ele só não foi coroado ainda, tá? Então, isso é um ponto para a gente observar, porque por mais que durante o período regencial não haja, de fato, no governo do Brasil, um imperador, mas não deixa de ser um império. O Brasil não deixa de ser uma monarquia durante o período regencial, tá? Então, isso é um ponto que vale
se observar em relação a esse período. Artigo 122. Durante sua minoridade, o império deverá ser governado por uma regência, a qual pertencerá o parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão, que seja maior de 25 anos. E aí estava um problema, não existia, não tinha ninguém da família dele aqui que se encaixasse ali no artigo 122. Então, vamos para o 123, que determinava: se o imperador não tiver parente algum que reúna estas qualidades, será o império governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral e composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Então, ele está falando de uma regência trina permanente. É isso que vai se estabelecer ali durante esse período ali, no período regencial brasileiro. Mas a gente vai perceber que ocorrem, na verdade, algumas mudanças. A Constituição determinava uma coisa, mas acontecem algumas mudanças. Entre elas, tá? A gente pode observar que aqui é um caminhozinho, tá? Ops, volta, danado. De como funcionou, desculpa, o período regencial brasileiro. Primeira coisa, teve uma regência trina provisória. E por que, né, teve essa provisória se a Constituição determinava que deveria haver uma regência trina permanente, como acontece ali de 1832 a 1835, né? Por quê? Por que ocorre isso aí? Porque também depois a gente tem as regências unas do Padre Feijó e de Araújo Lima. Então a gente vai entender essas peculiaridades. Então, a primeira coisa, por que se estabelece uma regência trina provisória? Vamos lá, a gente está falando, e como tinha dito lá na Constituição, a regência trina permanente ela deveria ser escolhida entre os membros da Assembleia Geral. Então, basicamente, vai ser um jogo político. Vai ser uma série de acordos políticos que vão ser ali costurados até chegar a uma regência trina permanente. Só que o Brasil não poderia ficar acéfalo. Ele não poderia ficar sem sem o poder executivo, já que Dom Pedro I Pedão tinha ido para Portugal, como a gente viu lá no primeiro reinado, para assumir o trono que o seu irmão Dom Miguel tinha tomado. Então, para não ficar essa vacância de poder então a gente percebe aí que dá praticamente um ano até que se encontre, né, e se estabeleça a regência trina permanente. Então, para que não haja essa vacância de poder, eles estabelecem essa regência trina provisória. Mas percebam, é algo que já vai ser contrário à Constituição. E aí se estabelece a regência trina permanente. Como a gente percebe aí, não foi permanente. E depois nós tivemos as duas regências unas, a de Padre Feijó e de Araújo Lima. Isso aqui, pessoal, é um outro ponto importante quando a gente fala do período regencial. São os grupos políticos formadores ali, tá? Então, ó, durante o primeiro reinado, tá? Nós tínhamos esses grupos aqui, ó. Esses 3 aqui. Restauradores, que eram aqueles que queriam a volta do Brasil na sua dependência de Portugal. Os liberais, que queriam que o Brasil continuasse uma monarquia mais desvinculada de Portugal. E os republicanos, que ali no primeiro reinado eles são ali incipientes, eles não têm tanta força política de fato durante esse período, tá? Então isso aqui, esses 3 aqui são o primeiro reinado, tá? Quando vem para o período regencial, certo?
eles vão se transformar aqui nesses dois grupos. Os restauradores vêm para os moderados, os republicanos vêm para os exaltados e os liberais, eles se dividem aqui, tá? Uma parte vai para os moderados e uma parte vai para os exaltados. Então, os liberais, eles não tinham uma prática tão comum. Então, acabaram migrando de acordo com seu viés mais ideológico, enfim. Então, eles acabam migrando ou para os moderados ou para os exaltados, dependendo da sua visão política, dependendo das suas características ali políticas, eles acabam migrando, tá? E no final do período regencial, nós veremos que esses dois grupos aqui, certo? Eles se transformarão em dois outros, chamados de progressistas e regressistas. Mas a gente deixa isso mais para o final do período regencial, tá? Mas cuidado com essas nomenclaturas, tá? Então, assim, para associar mais fácil, moderado, pensa ali uma ala mais conservadores, os exaltados, lembra dos jacobinos, a ala mais radical. Então, os exaltados, eles vão ter essa visão mais radical do governo, é justamente onde estão os republicanos. Então, assim, é uma ala que vai mais contrários àquelas ideias conservadoras daquela elite agrária tradicional. Então, aqui nos exaltados, a gente vai ter um grupo mais urbano, uma classe média urbana, aqueles trabalhadores, os trabalhadores autônomos, né, médicos, advogados. A grande maioria vão estar aqui, né, entre os exaltados. Os moderados, a gente vai ter aquela elite agrária tradicional brasileira que existiu desde sempre, tá bom? Então, ó, durante esse período, até 1834, as eleições ocorreram de forma indireta. Então, até a regência trina permanente, a eleição para os regentes ela era indireta, ou seja, quem escolhia a regência trina, no caso, quem escolheu a regência trina permanente, foram os próprios deputados e senadores que formavam a Assembleia Geral do Brasil naquele período. Então, foram eles que escolheram. Só que em 1834 vem o chamado ato adicional, que a gente vai falar de algumas características dele mais à frente, que estabelece o voto direto, né, e censitário para o regente. Então, atentem que esse período das regências unas aqui, tá? Deixa eu colocar. Tá, cadê? Aqui. As regências unas também, às vezes, são conhecidas como experiência republicana. Certo? E por que é chamado também o período da regência una de experiência a regência una é chamada de experiência republicana? Porque nós temos a população brasileira votando e escolhendo o regente uno. O regente uno, de acordo com aquela quadripartição, né, e não tripartição do poder que existia no Brasil, ele fazia, às vezes, do poder executivo. Tá? Então, um detalhe também, durante o período regencial, não existe o poder moderador. Por quê? Porque a Constituição brasileira dizia que o poder moderador ele é exclusivo, de uso exclusivo do imperador brasileiro. Então, se a gente não tem imperador, apesar do regente fazer às vezes do imperador no poder executivo, mas ele não é o imperador, então, durante o período regencial, não existe poder moderador. Constitucionalmente, ele não deixa de existir, mas ele só pode ser utilizado pelo imperador. Então, ele não é utilizado, não é
não é adotado durante o período regencial. Consequentemente, deixa de existir também o Conselho de Estado. Porque lembram naquele slidezinho que eu passei para vocês sobre o período leonino e primeiro reinado? Tem um esqueminha lá da Constituição Brasileira de 1824, e aí eu falei para vocês que o Conselho de Estado ele está atrelado ao poder moderador. Se não existe poder moderador, consequentemente não existe Conselho de Estado. Tá? Tanto é que a gente vai ver o retorno dele só no segundo reinado, ou seja, só quando se volta a ter imperador, quando volta o poder moderador, é que o Conselho de Estado ele retorna como uma instância consultiva no Brasil. Tá? Bom, então, mesmo dentro do voto censitário, que vocês não podem esquecer de maneira nenhuma o que danado é voto censitário, né? Que é o voto baseado na renda. Você tem que ter uma renda mínima para poder votar. Essas pessoas que tinham renda, elas elegiam o poder executivo. Então, por isso que alguns historiadores se remetem ao período das regências punas, cuidado com isso, tá? Ou seja, a regência una de Padre Feijó e de Araújo Lima, esse período como experiência republicana. Cuidado, por quê? Porque pode, por exemplo, digamos que cai uma alternativa colocando todo o período regencial como experiência republicana, está errado. Se ele colocar só o período das regências unas, correto, tá bom? Então, vamos continuar. Então, ó, entre 1831 e 1837 é o período que a gente chama de maré liberal, tá? É um período em que ocorre aqui uma descentralização do poder, tá? Então, durante esse período, a gente tem uma forte descentralização do poder durante a maré liberal, certo? Então, folga, tá? Então, é uma descentralização ali do poder que ocorre nesse período. Então, período de predominância dos moderados no poder, na verdade, durante todo o período regencial, a nível federal, nós teremos uma predominância dos moderados no poder. Os exaltados, eles vão estar naquele ponto de vista político, tá? Marginalizados. Tanto que a gente vai ver uma outra revolta que acontece no Brasil que vem por conta dos exaltados, né? Que estavam no poder em alguns locais, mas de maneira geral, as revoltas que nós veremos, a grande maioria tem líderes exaltados, certo? Então, ó, eles têm uma grande influência da elite agrária, isso aí é fato, como eu falei para vocês, os restauradores, aquela ala mais conservadora vai para os moderados, a elite agrária tradicional brasileira, e para os exaltados a gente vai aquela galera mais liberal de fato, aquela elite urbana de profissionais autônomos e tal, é uma elite mais intelectualizada, digamos assim, não é aquela elite tão bruta, aquela elite do campo, aquela elite mais tradicional que existia no Brasil. E como a gente viu durante todo o período imperial brasileiro, a gente tem uma exclusão de grande parte da população das decisões políticas. Na verdade, a gente começa a ter uma participação maior da população na política brasileira. Por incrível que pareça, a gente tem uma participação maior durante um regime de exceção, que é durante a Era Vargas, que foi uma ditadura. Então, durante a Era Vargas é quando se inicia um processo de participação maior da população nas decisões políticas, por incrível que parível, tá? Bom, mas
algumas decisões que mostram, de fato, essa descentralização que eu falei para vocês, são esses dois atos. A criação da Guarda Nacional, em 1831, e a criação do Ato Adicional, em 1834. Então, o seguinte, qual é o objetivo da criação da Guarda Nacional? Começa a eclodir algumas revoltas no Brasil. Então, imagina, o governo brasileiro está sediado no Rio de Janeiro. Então, imagina, sair tropas do Rio de Janeiro para Paraíba, sair tropas do Rio de Janeiro para o Pará, sair tropas do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Então, era muito caro. Então, o que é que o governo decide fazer? Criou a Guarda Nacional. Então, ele descentraliza o poder militar. Para o governo federal, era uma desoneração muito grande, para eles era excepcional. Por quê? Eles pegam, tá? É, o, o, os líderes locais, os fazendeiros, enfim, aquela elite que geralmente apoiava aquela estrutura mais tradicional do poder, e diz, ó, você agora vai ser coronel da Guarda Nacional. Aí o cara, oxe, massa. E o que é que eu ganho com isso? Não, você vai defender os interesses do império aqui na sua região. Mas vocês vão mandar algum dinheiro para manter as tropas? Não, quem vai manter é você. Mas o que é que eu ganho em né? nessa negociação aí? O que é que eu tenho de ganho? Né? E aí, o que é que eles ganhavam de fato? Se a gente for fazer uma análise, de fato, a gente vai ter o coronel, esse líder local agora, com um exército particular. E sob autorização do Império. O Império está dizendo, ó, você pode montar seu próprio império, seu próprio exército. Né? E aí eles acabam estabelecendo cada vez mais a sua hegemonia política. E só um detalhe, quando se estabelece a República Brasileira, o título de coronel da Guarda Nacional, ele deixa de existir. Mas popularmente os líderes locais, eles continuam a ser chamados de coronéis. Tanto é que durante a República Velha a gente tem uma prática política que nós veremos mais à frente, chamada de coronelismo, tá? Em virtude ainda desse resquício, essa herança que vem ainda do período imperial brasileiro. Então, eles vão se armar e aí eles vão defender seus próprios interesses. Eles não vão defender só os interesses do Império Brasileiro e apagar as revoltas, mas tipo, ele está com um exército particular autorizado pelo Império. Então, o que ele quisesse fazer, quem ele quisesse submeter, ele poderia fazer. Tá? E em 1834 vem o Ato Adicional, tá? Que foi a primeira PEC da história do Brasil, ou seja, projeto de emenda constitucional. É um ato adicional. Foi algo que foi adicionado à Constituição de 1824. Então, a medida mais importante, né, foi uma delas. Criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Até o ato adicional não existia. Ou seja, nós só tínhamos leis federais. Então, o que era aprovado pela Assembleia Geral ia para todo o país. E com a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, eu estou dando mais autonomia política para as províncias. Ou seja, as peculiaridades aqui da Paraíba, as peculiaridades do Pará, as peculiaridades do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, e assim sucessivamente. Então, as assembleias elas acabam servindo para suprir essas necessidades legislativas locais, já que uma lei nacional não necessariamente ela vai suprir as regionalidades, principalmente em um país de uma extensão continental como é o Brasil, certo? Essa ideia cai
dentro daquela lógica federalista. Não esqueçam disso. Quando a gente fala de federalismo, durante o período imperial brasileiro, a gente está falando de autonomia das províncias, ou seja, de dar mais autonomia às províncias. Quem era o maior ícone federalista que existia nas Américas durante esse período aí no século XIX? Quem era o ícone do federalismo? Hum? E aí, pessoal? Não, estou esperando. Perguntei. Quem é o maior ícone aqui das Américas em relação a federalismo, autonomia de estados, de províncias? Quem é que funciona como um ícone aqui nas Américas desse tipo de autonomia? Não sei se João vocês já, Pessoa. não sei se vocês já viram isso com, com Oswaldo ou não. Mas os Estados Unidos, né? Os Oh, Estados meu Deus do céu, oh, meu Deus. Hã? Pensando que era outra coisa mais difícil. E por que não respondeu, cabeção? Porque eu tava fechando o portão que manhã saiu de casa. E faz duas coisas ao mesmo tempo, não? É até mole. Faço não, que tinha que ligar o microfone. Então, ó, os Estados Unidos, eles eram um grande ícone federalista, tá? Que até hoje os Estados Unidos eles seguem essa linha federalista, certo? Que é a gente percebe lá, né? Você vai ter estados, por exemplo, que a pena de morte ela é autorizada, em outros não. Alguns estados têm liberação de alguns tipos de drogas, outros não. Maioridade penal, em alguns estados é aos 12, aos 16, aos 18, e aí varia. Então, por quê? Porque entra de acordo com a peculiaridade. Então, era mais ou menos essa ideia que eles pretendiam trazer aqui para o Brasil. Os Estados Unidos, eles são a grande inspiração do Brasil durante ali o século XIX, e principalmente ali para os exaltados com essa adoção do federalismo. Então, cuidado, tá? Que às vezes gosta de ser tratado a questão do federalismo. Criação da regência una e do voto direto, como eu já tinha falado para vocês. Então, foi criada pelo ato adicional, né? E aí acaba que esse ato, como eu disse para vocês, descentralizou o poder e deu mais autonomia às províncias brasileiras, certo? Então, atentem para esses dois pontos aí dessa chamada maré liberal. E aí, a partir de 1837, quando a gente tem a chegada de Araújo Lima no poder, que a gente vai ver mais à frente, a gente tem o chamado regresso conservador, tá bom? Então, vamos continuar. O período regencial brasileiro, como eu disse para vocês, ele é um período extremamente instável. A gente já vinha com instabilidade política desde Dom Pedro I. Então a gente lembra da Guerra da Cisplatina, que gerou um ônus político muito grande para ele, que gerou uma série de problemas, fez com que a rejeição dele aumentasse, que as tensões entre portugueses e brasileiros ficassem cada vez maior. O outro problema que eu falei para vocês, o Brasil está vivendo um período entre ciclos econômicos, tinha se encerrado o ciclo do ouro e ainda estava para se iniciar o ciclo do café. Então é um período aqui entre esses dois, né, porque o café ele só vai ganhar força de fato a partir de 1800, final de 1840 e início de 1850. Ele passa a ser introduzido e ser exportado a partir dos anos 1820, mas ele não tem aquela força que ele vai ter no Brasil ali durante o segundo reinado, tá? Então, aqui durante o período regencial
Economicamente o Brasil está ruim, politicamente o Brasil está instável, e acaba fazendo com que algumas rebeliões elas ocorram no Brasil. Cabanagem ali no Pará, Balaiada no Maranhão, Sabinada e Revolta dos Malês na Bahia, no Rio Grande do Sul, a dos Farrapos, e tem outras menores, tá? Que ocorrem aqui na região Nordeste, certo? Então, isso aí só são as maiores. E aí a gente percebe que, com exceção do Rio Grande do Sul, as outras estão aqui, ó, no Norte e o Nordeste do Brasil. E isso por quê? Vamos analisar. O Nordeste do Brasil tinha sido o grande motor econômico do Brasil até o século, mais ou menos ali, até o finalzinho do século XVIII, tá? Tem aquela grande força, mas que já vinha enfrentando uma série de problemas desde o final do século XVII, com a concorrência do açúcar das Antilhas. Mas mesmo assim, era uma área muito forte, ainda economicamente, politicamente também era muito forte. Então é por isso que ocorrem essas rebeliões aqui. E outra coisa que vale salientar e que nós vamos perceber é que grande parte das revoltas elas terão um caráter popular, tá? Como nós vamos começar a ver agora. Então, ó, primeira delas, que a gente vai ver, a cabanagem, certo? E aí, ó, 5 anos de conflito e um detalhe, ó, participantes, índios, negros, mestiços, pobres e livres. O que vai gerar? Baixa condição de vida, monopólio político e econômico da aristocracia rural, ou seja, da elite agrária brasileira. Então, ó, eu estava discutindo quinta-feira com um amigo meu e a gente acabou entrando em algumas discussões sobre essa questão da exclusão, da marginalização, da desigualdade social do Brasil. E um ponto que a gente discutiu foi justamente esse, que tipo, o Brasil vive no século XXI, o Brasil ainda está tentando resolver no século XXI problemas do século XIX. Ou seja, marginalização desses povos, dos índios, dos negros, dos mestiços, que ainda são extremamente marginalizados, são alvos da grande desigualdade social. Então, muitos dos problemas que nós temos hoje, a gente percebe que vem se arrastando desde o século XIX. Chegou o século XX e ninguém resolveu, chegou o século XXI e a gente ainda está com os mesmos problemas. A gente tem uma marginalização da grande maioria desses povos ainda hoje também, quando a gente vai em áreas marginalizadas, né, nas comunidades, nas favelas, é natural nós vermos pessoas, infelizmente, né, nós vemos muito mais negros, a condição dos índios também, a gente percebe toda a aculturação, toda a tentativa de intromissão na sua vida tradicional, né? O monopólio político e econômico não é mais só da aristocracia rural, mas não deixa de ser. Nós temos uma bancada ruralista no Congresso Nacional. Eu estava vendo um documentário ontem na TV Câmara, né? E falava sobre a harmonia dos poderes ao longo da história do Brasil, né? E durante uma das entrevistas era dada por José Bonifácio de Andrada. Sim, aquele mesmo Andrada, que a mesma família que auxiliou Dom Pedro I, tá? A estabelecer a independência do Brasil em 1822. Essa família Andrada está no Congresso Nacional desde que o Brasil é Brasil. Até hoje. Sempre que o Congresso Nacional esteve aberto, teve algum membro da família Andrada lá. Então a gente percebe que essas elites políticas elas se perpetuam no poder. E isso é um exemplo só. Se a gente vier aqui para Paraíba, a gente tem outras elites que
se perpetuam no poder e cada estado tem suas oligarquias políticas, né? Tem isso aí. E que, infelizmente, pouco fazem, né, para outros grupos sociais. Bom, eles definiam essas ideias da república, federalismo e democracia. Então, ó, vejam aí, república, ideia republicana. Lembra daquele esqueminha político que eu falei para vocês, restauradores, liberais e republicanos? Os republicanos foram para onde? Para os exaltados. Ou seja, essa revolta aí, ela foi liderada por pessoas vinculadas ao partido, aos exaltados, certo? Como eu disse para vocês. E a gente vai ver que a grande maioria delas vão ter vinculação com os exaltados. O federalismo, que eu já falei para vocês, que é a autonomia das províncias, e a democracia, que a gente sabe que a democracia brasileira, ela era e ela é extremamente elitizada e marginalizava uma grande parte da população, tá bom? Então, ó, na próxima semana a gente continua a partir daí, a gente vai ver as outras revoltas e o regresso conservador até a chegada de Dom Pedro II ao poder. Deixa eu fazer a chamada rapidez, tentar apertar acabar. Açucena. Pode dar um oizinho no chat, tá? Deixa eu ir passando. Agda. Arnóbio. Barreto. Giovana. Oi. Ícaro. Ítalo. Gustavo. Jéssica. Levi. Beleza, Sucena? Tô aqui. Maiara. Maísa, desculpa. Eu não tirei Maiara. Noemi. Pablo. Aqui. Paulo. Renan. Ruth. Samire e Vitor. Então, pessoal, até a próxima semana.